E agora a gente pode então fazer exercícios. Nós começamos aqui com os exercícios de sala do livro, beleza? Essa questão aqui de número 1 diz: considere as entalpias de formação em kJ por mol no estado padrão. O MgO e o Al2O3, ele nos deu aqui os valores. Calcule a variação da entalpia, ΔH, da reação hipotética representada pela equação 3MgO mais 2 alumínios, formando 3Mg mais Al2O3. Para resolver essa questão aqui, nós vamos para o papel. Bem, então nós temos aí a reação entre o MgO e o alumínio, formando Mg e o Al2O3. E aí nós vamos calcular o ΔH. Para isso, vamos estabelecer aqui como ficaria a fórmula para o ΔH. A gente já sabe que o ΔH vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Olha como é que a gente escreve isso aqui. Bom, nós temos dois produtos, certo? Temos o magnésio e o alumínio. Nós temos aqui 3 mols de magnésio, então a gente tem que levar isso aqui em consideração. Então o ΔH vai ficar da seguinte maneira: 3 vezes a entalpia do magnésio. Aí a gente escreve a entalpia do magnésio assim, ó: ΔH padrão de formação do magnésio. E nós temos que somar ao outro produto. O outro produto é o Al2O3. E a gente tem apenas 1 mol de Al2O3. Então, mais uma vez a entalpia padrão de formação do Al2O3. Correto? Então, aqui a gente fechou o quê? A entalpia dos produtos. E o ΔH é a entalpia dos produtos, que nós acabamos de colocar, menos a soma da entalpia dos reagentes. Então, agora nós vamos falar dos reagentes. Olha só, eu tenho aqui 3 mols de MgO. Portanto, 3 vezes a entalpia padrão de formação dele, do MgO. Já já nós vamos usar os valores. E eu ainda preciso somar ao meu outro reagente, que é quem? O alumínio. Então, mais 2 vezes a entalpia padrão de formação do alumínio. E aqui a gente fechou então a fórmula que representa o ΔH dessa reação, certo? Então agora nós vamos aqui usar os valores. Bom, nós temos nessa reação, pessoal, uma substância simples aqui e a outra aqui. O alumínio e o magnésio são substâncias simples. Como a questão não falou nada, nós vamos assumir que eles são as formas alotrópicas mais estáveis desses elementos. Usualmente os metais apresentam apenas uma forma alotrópica, beleza? Então, alumínio e magnésio são substâncias simples e com isso a gente conclui isso aqui, ó, que este valor aqui é igual a zero e que este valor aqui é também igual a zero. Aí a gente vai usar os dados da questão acerca do Al2O3 e do MgO, beleza? Então, o cálculo do ΔH passa a ficar da seguinte maneira: o ΔH aqui vai ser igual ao ΔH padrão de formação do Al2O3. A questão deu pra gente, ele vale menos 1670. Então, ó, isso aqui já sumiu, eu vou ter só o Al2O3, eu já vou colocar num parêntese, beleza? Então, menos 1670 kJ. E aí, do lado de lá, ó, menos, o que sobrou do lado de lá? Só o MgO. E aí nós temos quantos mols de MgO? 3 vezes a entalpia do MgO, que é de menos 600 kJ. Aí a gente vai concluir a conta, vai ter aqui, ó, menos 1670, 3 vezes 600 vai dar 1800, negativo, né? Menos 1800. Com esse menos aqui de fora, mais 1800. Lembrando que tudo isso aqui, no final das contas, vai estar em kJ. E aí, basta a gente somar os dois, então, no final das contas, aqui a gente vai ter 130 kJ por mol. Esse aí é o ΔH dessa reação. Então, ó, fechou aqui. Beleza? Próxima questão, número 2. A reação de combustão completa do benzeno pode ser representada pela equação benzeno mais 15 sobre 2O2, formando 6CO2 e 3 águas. Conhecendo as entalpias de formação a 25 graus Celsius das substâncias indicadas no quadro ao lado, calcule o ΔH de combustão do benzeno. O ΔH de combustão é o ΔH dessa reação, né? Levando em consideração que isso aqui é uma combustão, nós vamos calcular o ΔH de combustão para essa reação. E aí um detalhe que você já pode observar aqui é que ele nos deu aqui, olha só, a entalpia de 3 substâncias, só que nós temos 4 na reação. Por que isso? Porque o O2 é uma substância simples, a entalpia é zero, e ele não precisa nos mostrar isso aqui nos dados. Então vamos para o papel resolver essa questão. Bem, então nós temos aqui a reação de combustão do benzeno e eu já adiantei aqui como fica o cálculo do ΔH. Então o ΔH vai ficar a soma das entalpias padrão de formação dos produtos. Nós temos como produtos
o CO2 e a água. Nós temos aqui 6 mols de CO2, portanto, 6 vezes a entalpia padrão de formação do CO2. E temos 3 mols de água, portanto, somamos a 3 vezes a entalpia padrão de formação da água. Esses são os produtos. Menos os reagentes. Nós temos 2 reagentes, o benzeno e o O2. Nós já aprendemos que a entalpia padrão de formação das substâncias simples, como é o caso do O2, é igual a zero. Então, nós precisamos levar em consideração apenas a entalpia padrão de formação do benzeno. Portanto, os produtos menos o único reagente, que é o benzeno. E agora, a gente desenvolve isso aí matematicamente. Então, o ΔH aqui vai ficar igual a... Nós temos 6 vezes a entalpia do CO2. Aí a gente vai lá na tabela e busca a entalpia do CO2, que é igual a menos 400. Aí soma 3 vezes a entalpia padrão de formação da água, que segundo a tabela dessa questão é de menos 240. E além disso, menos o nosso reagente, o único reagente que a gente tem que levar em consideração, que é o benzeno. A entalpia padrão de formação do benzeno é de 80. Então, menos o 80, que é a entalpia do benzeno. Beleza? Tudo aqui está em quilojoules. Então, seguindo aqui com a resolução, nós vamos ter 6 vezes menos 400 vai dar menos 2.400, beleza? Aí mais 3 vezes menos 240. 3 vezes menos 240 dá menos 720. Então, menos 720. E além disso, eu tenho menos o mais 80 vai dar menos 80. Então, está todo mundo negativo. Portanto, o ΔH aqui no final das contas fica menos 3.120, que é aqui a soma dentro do parêntese, menos os 80 do benzeno, no final das contas, menos 3.200 kJ por mol é o ΔH da reação de combustão do benzeno apresentada aí em cima, beleza? Próxima questão. A etapa fotoquímica da fotossíntese, conhecida como reação de Clairaut, é assim chamada por ocorrer somente na presença de luz. A reação da fotossíntese pode ser representada simplificadamente por 6CO2 mais 6 águas, formando glicose, mais 6O2. Conhecendo as entalpias padrão de formação das substâncias abaixo, calcule o ΔH da reação de fotossíntese. Ele nos dá as entalpias das substâncias compostas e do O2 será zero. Então, novamente, vamos à resolução dela. Bem, então temos a reação e a fórmula para o ΔH fica produto menos reagente, né? Então, quem são os nossos produtos? Aqui é a glicose e o O2. A gente sabe que a entalpia do O2 é zero, a gente pode desconsiderar ela. Então, a entalpia dos produtos apenas a glicose, então a entalpia padrão de formação da glicose. Menos os reagentes. Quem são os reagentes? 6 mols de CO2 somados a 6 mols de água. Então, a parte química termina aqui, o resto é só desenvolvimento matemático. Então, o ΔH a partir daqui fica a entalpia da glicose, a questão deu lá o valor, menos 991. Então, menos 991 corresponde a isso aqui, ó, a entalpia da glicose. Agora, menos, aí nós vamos ter aqui 6 mols da entalpia do CO2. Segundo a questão, a entalpia do CO2 é de menos 393. Então, 6 vezes o menos 393 kJ, somados a 6 mols de água. Então, a água, 6 vezes, segundo a questão, menos 241 kJ é a entalpia de formação da água. Seguindo o desenvolvimento, menos 991, que era a glicose, certo? Menos, aqui dentro do parêntese, 6 vezes o CO2 vai dar menos 2.358. E 6 vezes a água vai dar menos 1.446. Seguindo o ΔH, menos 991 do lado de fora do parêntese. Aqui dentro do parêntese a gente vai ter um valor negativo que, com esse sinal negativo aqui, fica positivo, certo? Então, mais 3.804. E aí, para finalizar, mais 3.804 menos 991 vai dar mais 2.813 kJ por mol. É um valor positivo, significa que essa reação aí ela é endotérmica, o que faz muito sentido, porque essa daqui é a reação de produção de glicose por meio da fotossíntese. Então, CO2 que vem da atmosfera, mais a água absorvida do solo, recebendo energia solar, por isso absorve energia, ΔH positivo, formando então a glicose, correto?
E para fechar aqui, pessoal, temos uma questão do PAS, tá bom? Costuma cair muito termoquímica no PAS 3, e essa daqui é lá do PAS que foi aplicado em 2018. E a questão diz o seguinte, nós tínhamos aqui o texto: biodiesel é uma mistura de ésteres de ácidos graxos, ácidos carboxílicos de cadeia longa, que pode ser produzido por meio da esterificação de ácidos graxos gerados a partir da hidrólise de óleos e gorduras vegetais de animais. Enfim, a reação que nos importa está aqui. O ácido oleico reage com o metanol, essa substância é o metanol, formando um oleato de metila e água. E aí ele dá aqui uma das substâncias, a gente não vai usar isso aqui para resolver a questão de nosso interesse, tá bom? Bom, aí aqui ele tem uma tabela com as entalpias padrão de formação a 25 graus Celsius e 1 atm. Ele nos dá também as temperaturas de ebulição, só que isso a gente não vai usar para resolver o nosso item de termoquímica. E aí o item 103 afirma: considerando-se os dados apresentados, é correto afirmar que a reação de esterificação do ácido oleico a 25 graus Celsius e 1 atm libera quantidade de calor superior a 100 kJ por mol. Para a gente poder afirmar se isso aqui está certo ou está errado, nós vamos ter que calcular o ΔH dessa reação, nos baseando nesses valores de entalpia. Bem, então temos aí a reação e a expressão do ΔH, produto menos reagente. Os produtos são o oleato de metila e a água. Então, 1 mol de oleato de metila mais 1 mol de água, menos a entalpia dos reagentes, que são o ácido oleico e o metanol. Então, 1 mol de ácido oleico somado a 1 mol do metanol. E agora basta, então, substituir os valores que ele deu. O chato dessa questão aqui não é nem montar ela, o chato é a matemática, porque todos os valores têm casas decimais e a calculadora do PAS é péssima. Bom, então o ΔH ficaria assim, da seguinte maneira: ΔH do oleato de metila, 727,6, segundo o enunciado da questão. Então, 727,6 menos, gente, então está negativo aqui, ó, menos 727,6, mais o ΔH da água, segundo a questão, menos 285,8, certo? Fechou aqui, então, a entalpia dos produtos. Aí, menos a dos reagentes. O ácido oleico, segundo a questão, a entalpia, menos 764,8, então, menos 764,8, somado a 1 mol de metanol. A entalpia do metanol, menos 200,7. Beleza? A gente resolve agora dentro dos dois parênteses, aqui dentro do primeiro, ó, negativo aqui também, beleza? Então aí dentro fica menos 1013,4, aí menos, e do outro parêntese, menos 965,5. E aí, para finalizar, menos com menos aqui vai dar mais, né? Então, nós vamos ter menos 1013,4 mais 965. No final, isso aqui vai dar menos 47,9 kJ por mol. Bem, e a questão perguntava o seguinte, ó, é uma afirmação, né? Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que a reação de esterificação do ácido oleico, essa que está aí representada, libera quantidade de calor superior a 100 kJ por mol. Na verdade, ela libera menos 47,9 kJ, ela libera 47,9 kJ, não é uma quantidade superior a 100, portanto, o item está errado. Muito bem, turma, a gente fecha aqui então o estudo da termoquímica, por enquanto, associado ao cálculo do ΔH por meio das entalpias padrão de formação. Nas próximas aulas, a gente ainda tem que aprender a calcular o ΔH por meio das energias de ligação e por meio da lei de Hess. Então aguarde as próximas aulas e bons estudos a todos.